Olá a todos. Vamos dar início hoje, que é o dia 1º de setembro, àquilo que a igreja nos propõe fazer durante todo este mês. Ou seja, nos concentrarmos um pouco mais na Bíblia. Porque depois de passado o mês de agosto, que é o mês vocacional, a igreja nos propõe para o mês seguinte, que é setembro, que nós nos concentremos na Bíblia. Por isso, o mês de setembro é dentro daqueles temas específicos que a igreja adota para este segundo semestre, nesse período do tempo comum. O primeiro foi a vocação, o segundo é o mês da Bíblia, que é o mês de setembro. E o mês de outubro será o mês da missão. Então, a gente tem que ir como o lema do arcebispo, de Aparecida, Dom Orlando, que vive dizendo que Bíblia na mão, no coração, pé na missão. É isso aí. Bíblia na mão, está ela aqui, no coração, porque tem que levar no coração, e pés na missão. Quer dizer, sair para botar o que em prática? A palavra de Deus, porque é, na realidade, isto que é a Bíblia. Mas para que nós possamos entender mais ainda o que a palavra de Deus quer de nós, peçamos a Ele a ajuda, não é? Para que seja Ele, pelo seu Santo Espírito, a nos guiar sempre. E para isso, recorremos à oração que o próprio Filho de Deus, Jesus Cristo, nos ensinou. E essa oração começa chamando Deus do que Ele é efetivamente, o Pai. Então nós dizemos sempre assim, e do fundo do coração, para podermos acompanhar Jesus nesse caminho que é verdade e vida, isto é, Ele próprio. Em suma, a grande mensagem da Bíblia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Comecei colocando aqui no quadro o que é a Bíblia. Vamos começar por aí, só no geral. Outra coisa, não vou descer muito a fundo em determinados pontos ou detalhes, porque a coisa é muito grande. Não vamos fazer isso. Vamos dar apenas uma visão geral, introdutória do que seja a Bíblia. Todos nós temos a Bíblia, ou devemos ter. Agora, o ter a Bíblia só tem sentido se ela for aberta e se for, evidentemente, lida. Quando não, estudada. Aqui nós estudamos, ou procuramos fazer. Quer dizer, seguindo sempre o caminho que ela nos indica. Por quê? Porque a Bíblia, nós podemos sintetizar uma definição bíblica como sendo a Bíblia é mensagem de Deus em palavras humanas. Questionou-se durante algum tempo se a Bíblia era inspirada por Deus ou ditada por Deus. Por quê? O que está escrito aqui nesse compêndio, o que está, olha aqui, bem grosso, o que está escrito aqui neste compêndio deve ter sido escrito por mãos humanas, não é? Por alguém que, evidentemente, se deu ao trabalho de fazer, de escrever. Mas durante muito tempo se dizia que a Bíblia tinha sido ditada por Deus. Quer dizer, Deus desceu sobre Mateus e sentou do lado de Mateus e disse para ele assim: senta aí, vai escrevendo o que eu vou te dizer. Não é bem assim. Não é bem assim. Tanto isso é verdade
que nós temos Mateus, isso para falar dos evangelistas apenas, sem tocar ainda no Antigo Testamento, né? Para falar dos evangelistas, nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Basta nós compararmos um com o outro, confrontarmos um com o outro, colocar um e o outro assim, um ao lado do outro, para nós vermos que eles estão falando da mesma coisa, mensagem. Estão falando de uma mensagem de Deus, só que cada um deles usa as suas palavras. Eles falam com o conhecimento que tinham. E mais, na língua que eles usavam. Embora não se tenha hoje uma prova definitiva de que a primeira edição bíblica, que foi a de Mateus, o primeiro evangelho de Mateus, ele tenha sido escrito em aramaico. Muita gente acha que havia uma edição em aramaico. Houve um primeiro momento em que a Bíblia foi escrita em aramaico, que era a língua que Jesus falava. Mas isso nunca ninguém encontrou uma prova definitiva de que tivesse sido escrito em aramaico. Mas nós vamos chegar à língua da Bíblia daqui a pouco. Mas então, Mateus escreve a mesma coisa que Marcos, só que o linguajar é diferente. Mateus, o objetivo de Mateus, junto com os outros, é provar que Jesus é o Filho de Deus. Esta é a grande mensagem. O próprio Deus revela o seu Filho. Então, o que acontece? Ele quer provar que Jesus é o Filho de Deus, mas a plateia dele, os leitores dele, o que a gente usa, a comunidade dele, era a primeira de todas, nascida do judaísmo. Então, ele mostra que, por exemplo, o Antigo Testamento se concretiza em Jesus no Novo Testamento. Então, na realidade, o Antigo Testamento fala do Messias, e o Messias é Jesus. Portanto, a mensagem de Deus no Antigo Testamento é direcionada para Jesus. Ela se concretiza em Jesus, ela se completa em Jesus. Jesus é, portanto, a própria mensagem de Deus revelada. Isso está lá no Antigo Testamento, e bem, como essa comunidade de Mateus nasceu num ambiente judaico, Mateus se refere muitas vezes a quê? Ao Antigo Testamento. Das 350 citações do Antigo Testamento que o Novo Testamento contém, a imensa maioria é de Mateus. Porque Mateus escreveu para aqueles que nasceram naquela cultura. E eram eles os primeiros convertidos ao cristianismo, os primeiros que começavam a seguir o caminho, que era o nome dado a Jesus. Jesus foi chamado no início não de Jesus, mas de caminho. Ele é o caminho, porque ele próprio disse que era o caminho, a verdade e a vida. Então, Mateus faz isso. Ele fala para aquela comunidade de origem judaica, para provar para eles que Jesus era o Messias esperado, o Messias profetizado no Antigo Testamento. Então, o que ele está querendo fazer é isso. Olha, Marcos não tem esse interesse. Embora Mateus, na realidade, ele tenha sido o segundo a escrever o Evangelho. O primeiro foi Marcos. E Marcos não escreve o Evangelho em aramaico, nem Mateus escreveu, mas Marcos já escreve em grego. Mas os ouvintes de Marcos, quer dizer, os destinatários do Evangelho de Marcos, não são necessariamente os judeus. Então, Marcos dá umas explicações sobre os costumes judaicos, lá no Evangelho dele, que os outros não dão.
Mas quem mais faz isso de explicar o que é o costume judaico é São João, autor do 4º Evangelho. Quando nós chegamos ao 4º Evangelho, que foi escrito muitos e muitos anos depois dos primeiros evangelhos, quer dizer, o primeiro evangelho foi escrito lá pelo ano 70, digamos assim, e o São João escreveu dele no final dos anos 90, quer dizer, quase 30 anos depois. Então, tudo aquilo que João escreve, ele complementa o que está para trás. Aquilo que os outros não disseram. É ele que vai dizer. Ora, João, que é um judeu, evidentemente, João evangelista, ele é um judeu, ele escreve o evangelho dele, não necessariamente para os judeus. Quer dizer, a comunidade dele, a comunidade joanina, já está quase no final do 1º século. Então já teve muita experiência do ser cristão, digamos assim, do viver cristão. Ainda assim, quando Jesus ressuscita, por exemplo, Evangelho de São João, Jesus ressuscita, ele aparece a quem pela primeira vez? A Maria Madalena. E quando Maria ouve o nome dela pronunciado por Jesus, ressuscitado, Jesus chama Maria pelo nome dela, Maria. Isso traduzindo para a nossa língua, Maria. E ela, mesmo não ouvindo, quer dizer, de costas, digamos assim, ela reconhece Jesus. Ela tinha pensado que era um jardineiro. Então ela reconhece Jesus pela voz, porque ela era uma das seguidoras de Jesus. Então ela amava Jesus profundamente. E aí, tanto que foi ela que foi a primeira a chegar ao túmulo e ver que o corpo de Jesus não estava mais lá. Então o que ela vê? Quando Jesus a chama pelo nome, ela volta-se. A dor que ela sentia pela perda de Jesus se transforma num júbilo, numa alegria enorme. E ela reage da seguinte maneira: Rabone. A palavra usada por São João é essa, Rabone, que em hebraico significa mestre, que é como ela o chamava. Aí, no Evangelho de São João, isso para mostrar, o São João bota lá assim, Rabone, como ela falou, e entre parênteses, que quer dizer mestre. Esse que quer dizer mestre, escrito entre parênteses, não foi escrito pelo tradutor, por quem traduziu esta Bíblia. Não, aparece em todas. Aparece aqui nesta em português, mas numa Bíblia em espanhol vai aparecer em espanhol, numa outra Bíblia, esse que quer dizer, escrito em inglês e assim por diante. Por quê? Porque João sentiu necessidade de explicar isso, que a palavra Rabone significa mestre. E assim, o Evangelho de João está salpicado dessas explicações. Ora, isso vem a provar que quem escreveu a mensagem que é de Deus foi inspirado por Deus. Não foi Deus que desceu numa nuvem ou de paraquedas para contar para a pessoa, ou para dizer para a pessoa, para ditar para a pessoa que... Olha aí, João, você escreve assim, Rabone, bota entre parênteses, que quer dizer mestre. Achar que Deus ia fazer uma coisa dessa não tem sentido. Agora, aquilo que é fundamental da mensagem, aí não. Aí é inspiração. Quer dizer, nós sabemos perfeitamente bem que a Bíblia é sim de Deus. É a palavra de Deus, inspirada no coração de determinadas pessoas que escrevem essas palavras com as suas. Quer dizer, essas pessoas usam o vocabulário que eles costumam usar, o linguajar deles, seguindo os costumes deles, da maneira como eles conhecem, da maneira como eles sabem.
Eles usam isso, mas a partir da inspiração. Quer dizer, a inspiração vem do alto. Eles não escrevem aquilo que eles querem do ponto de vista da mensagem em si, que passou a ser doutrina para nós. A mensagem em si, ela é uma. Agora, a maneira como ela é escrita, cada um escreve segundo o seu modo de ser. Cada um tem o seu estilo. Então, é isso. Quer dizer, é como se fosse, por exemplo, numa orquestra, nós temos diversos instrumentos. Nós temos, por exemplo, nós temos o clarinete, nós temos o oboé, nós temos o violino. Ora, cada um desses instrumentos tem um timbre, quer dizer, um som. Ele soa à sua maneira. O oboé tem um som muito parecido com o da clarineta ou clarinete, mas é diferente. Então é como se fosse um instrumento. Agora, o instrumento é um, diferente. O som é diferente. Mas a orquestra toca num todo. Quer dizer, você tem diversos sons, mas naquele conjunto harmonioso da orquestra. É esse conjunto harmonioso que é a mensagem de Deus. A mensagem é de Deus, é dele que vem a inspiração, mas não necessariamente as palavras. As palavras é de quem escreve. Muito bem. A carta aos Hebreus, ela começa da seguinte maneira: no passado, Deus falou muitas vezes, Deus falou, palavra de Deus. O que é a Bíblia é mensagem de Deus, mas é também palavra de Deus. A mensagem está numa palavra. A palavra de Deus compõe no seu conjunto total o que nós chamamos de Sagrada Escritura, ou Bíblia. Diz a carta aos Hebreus, portanto, nos tempos antigos, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras por meio dos profetas. Falou por meio dos profetas. Muito mais tarde, isso está na carta aos Hebreus, muito mais tarde, quando a igreja estabeleceu o seu credo, aquilo que nós rezamos em toda a missa dominical reza seu credo. Então, no credo, há dois credos, tem um credo, é o mesmo credo, mas um é mais longo do que o outro. Nesse credo longo, quando se chega ao Espírito Santo, diz-se que creio no Espírito Santo, que procede, quer dizer, que vem do Pai e do Filho, e com eles é juntamente, os três, adorado e glorificado. Ponto. Continua o credo. Eu creio nisso. Foi ele, o Espírito Santo, que falou pelos profetas. Ora, se os profetas falam aquilo que o Espírito os motivou a falar. Os profetas, aí já estamos falando do Antigo Testamento, os profetas, eles escreveram, no fim das contas, eles falaram, não é? O que foi escrito a partir do que eles falaram. Então, eles falaram por inspiração do Santo Espírito de quem? Do Espírito de Deus. Então, o que os profetas falaram não foi necessariamente aquilo que eles queriam falar, o que eles quiseram falar, não. Eles falaram algo específico que veio do alto. Veio do alto por quê? Porque eles foram inspirados pelo Espírito Santo.
Agora, cada um transmitiu essa mensagem à sua maneira. Quando a gente lê o profeta Isaías, a gente, depois, é claro, de um certo estudo, se encontrar um texto, a gente diz logo, esse é Isaías. Por quê? Porque o texto de Isaías é diferente do texto de Jeremias. Porque cada um tem a sua personalidade, cada um tem o seu modo de ser. Agora, a inspiração é a mesma. No fim das contas, eles projetavam a ideia da vinda do Messias. A vinda do Messias, quer dizer, o Messias virá, o enviado de Deus virá. Isaías diz, numa determinada altura, capítulo número 7, versículo 14, ele diz assim, a virgem, quer dizer, no texto que nós temos, a virgem dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Mais tarde nós vamos descobrir que a virgem tinha um nome também, Maria, e o filho dela chamou-se Jesus, que quer dizer Deus salva. Ora, Emanuel, ela vem a ser essa virgem de quem falou Isaías lá atrás. O Emanuel, que quer dizer Deus conosco, é o mesmo Jesus, Javé salva. Portanto, o que o profeta lá atrás transmitia? Qual era a mensagem? Olha, está tudo muito ruim, está tudo muito difícil, o povo é perseguido, o povo não tem liberdade, o povo sofre tudo que podia sofrer, aquilo que ele podia imaginar e o que ele não podia imaginar. Porém, não se perca a esperança. Virá aquele que colocará tudo em ordem, que reorganizará a humanidade e a colocará ao lado do trono de Deus, junto com ele. É isso que diz o Antigo Testamento. Olha aqui, são 46 livros que compõem o Antigo Testamento. 46. Pois esses 46 livros, eles no fundo, eles se referem à vinda do Messias, que vai concretizar aquele plano de Deus que a gente chama de plano salvífico de Deus. A salvação que o Messias vem trazer. O Deus que libertara seu povo do Egito voltará na pessoa de seu filho, encarnado, quer dizer, seu filho feito homem, no seio de uma criatura humana virgem. O poder do Altíssimo veio sobre ela e ela concebeu, nós dizemos no credo, ela concebeu do Espírito Santo. O mesmo que inspirou os profetas. Os profetas falaram disso. E isso foi concretizado inicialmente em Maria. Porque se não fosse o sim de Maria, Jesus não teria vindo. Para consumar toda a história do Antigo Testamento. Então voltamos aqui. A Bíblia é mensagem de Deus, portanto ela fala disso. Ela começa lá atrás, lá nos primórdios da criação, etc, 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 e vai avançando até chegar lá, em palavras humanas. Ou seja, Deus inspira através do seu Espírito, o Espírito de Deus que no início pairava sobre as águas, Deus inspira através do seu Espírito exatamente isto. Ou seja, as palavras que essas pessoas vão colocar no papel, que essas pessoas colocaram no papel. Palavras estas, não é? Que se transformaram com o tempo nesse conjunto de livros.
são 46 os que compõem o Antigo Testamento e 27 os que compõem o Novo Testamento. Portanto, isto aqui, neste volume que eu tenho aqui, que se chama Bíblia Sagrada, neste volume estão 73 livros. São esses 73 livros que compõem o quê? A mensagem de Deus. Os 73 livros estão repletos, o que eles contêm é a mensagem de Deus em palavras humanas. Foram os humanos que fizeram isso. Ora, aí, se foram os humanos que escreveram, a pergunta seguinte é essa: quando? Quando é que foi escrito? Por isso é que eu digo, quando a gente abre na primeira página da Bíblia, o capítulo 1 do Gênesis, aparece escrito assim: no começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio e por aí vai. No começo, Deus criou o céu e a terra. Havia alguém lá junto com Deus quando Ele criou o céu e a terra? Não. Quando é que isso foi posto por escrito? Foi posto por escrito num determinado momento. E escrito por uma pessoa humana. Então, essa parte relativa ao Antigo Testamento, toda ela, ou quase toda, ou a imensa maioria, 95%, foram escritos depois dos acontecimentos. Depois dos acontecimentos. Então, depois é quando? O quando é o seguinte: no conjunto geral, quando é que foi escrita a Bíblia? Ou seja, o conjunto desses 73 livros. Quando é que isso foi escrito? Foi escrito num período de 1000 anos. 1000 anos que a Bíblia levou para ser escrita. Começou lá em mais ou menos 1000 antes de Cristo, ou seja, veja bem, 1 milênio antes de Jesus vir ao mundo. 1000 anos antes de Cristo. E terminou, quer dizer, ela foi concluída pelo ano 100 depois de Cristo. Por quê? Isso nós sabemos bem. Nós sabemos, por exemplo, que o Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, ele foi escrito perto do ano 100 depois de Cristo. Lá pelo ano 97, 98, entre 96 e 100. Então a gente pode sintetizar, não é? Pode colocar tudo da seguinte maneira: a Bíblia foi escrita num período de 1000 anos, na realidade. 1000 anos cronológicos, evidentemente, não é? Aqueles que nós podemos contar na nossa capacidade humana. Então, mas vai mais ou menos do ano 1000 antes de Cristo até o ano 100 depois de Cristo. Por exemplo, nós sabemos isso por quê? Porque a história mais importante, quer dizer, a parte histórica da Bíblia, aquela que nós podemos situar como história, ela começa com Abraão. Abraão aparece no capítulo 12 do Gênesis. O que está antes de Abraão é proto-história. É proto-história, é o que aconteceu no início. Mas de um início que foi dito. Então tem uma série de influências, a história do Gênesis, né? A história da criação, etc. Isso tudo já tinha sido escrito em outros, ou em outras tradições daquela área que os judeus, que o escritor, o autor judeu aproveitou para colocar como a história da criação. Os persas, por exemplo, eles também contam uma história de criação de um Deus que evidentemente não é Javé, não é o Deus judaico-católico, não é esse Deus judaico-cristão, não é esse Deus, é um outro Deus, mas a história é mais... E como ela precede a dos judeus, a que foi escrita pelo autor judeu, evidentemente, o autor judeu devia ter conhecimento daquilo.
e aproveitou, teve como fonte e colocou a história da criação, que hoje é para nós, aqui a gente conhece, colocou dessa maneira. Mas ela se assemelha muito a outras tradições do tempo. Ora, se nós considerarmos que Abraão viveu mais ou menos 1.800 anos antes de Cristo, 1.800 anos antes de Cristo, quase 2.000 anos, o mesmo que nós temos agora, quase 2.000 anos antes de Cristo, 1.800 mais ou menos, Abraão, que é o primeiro grande nome da Bíblia. Não é? Então, o Abraão, que começou, foi 1.800 anos antes de Cristo, e o alfabeto, como nós o conhecemos, que foi inventado, foi criado pelos fenícios, cerca de 800 anos depois, aí nós temos aqui o ano 1000, porque foi a partir do alfabeto que se pôde chegar à escrita. O alfabeto original foi o alfabeto fenício. Então, nós temos esse 1000 como esse limite. Quer dizer, isso foi escrito muito depois. Veja, Abraão é de 1.800 a.C. e o alfabeto foi em 800 antes de Cristo. Aí é que começaram a escrever essa história para trás. Então, nós colocamos no ano 1000 antes de Cristo uma datação para o início da Bíblia. E o final, esse é mais conhecido, porque é o Apocalipse de São João. Os estudiosos chegaram à conclusão que isso foi feito no final do primeiro século do cristianismo. Então, o final é o ano 100. Então, coloca-se o ano 100 para mim. Muito bem. Bom, a primeira parte da Bíblia, ela foi escrita em hebraico, que era a língua oficial dos judeus. Só uma pequenina parte dos judeus falava aramaico. O aramaico é absolutamente idêntico ao hebraico. Ele usa o mesmo alfabeto hebraico, que tem uma importância extraordinária na Bíblia. Só que o aramaico foi falado na região da Galileia, especialmente na Galileia, e depois expandiu-se para a Judéia, para o sul, mas foi especialmente depois que os judeus voltaram do exílio na Babilônia. Essa língua aramaico, ela vem de uma região da Síria, da parte central daquilo que hoje nós conhecemos como a Síria, região chamada Aram, um nome muito citado do Antigo Testamento. Era o povo dessa região Aram que falava esse aramaico. E esse aramaico foi adotado pelos judeus que voltavam do exílio e que foram morar no norte de Israel. Quer dizer, naquela região chamada Galileia, que é a terra de Jesus. Então, quando Jesus viveu, a língua franca daquele lugar era o aramaico. Mas na Bíblia, e eu não vou descer agora a detalhes, só há 5 partes da Bíblia, e mesmo assim pedaços muito pequenos, são textos muito localizados que foram escritos em aramaico. E por isso mesmo, não são aceitos como canônicos, isto é, oficiais, vamos dizer assim, pelos judeus. Quando Lutero fez a cisão da igreja, fez a reforma da igreja, isso no século XVI depois de Cristo, 1500 e lá vai fumaça, entre 1500 e 1550, que houve a reforma protestante. Os protestantes não seguiram o que os judeus determinavam, lá na Bíblia judaica.
Os judeus não aceitam 7 livros que estão no Antigo Testamento, eles não aceitam porque eles foram escritos fora da Terra Santa. E num período bem posterior ao exílio. Portanto, na época do domínio persa. Então, o livro de Ruth, por exemplo, não é aceito como canônico pelos judeus. Na hora que o Lutero fez a reforma, ele adotou a Bíblia judaica, a Bíblia antiga, que não admitia esses escritos que existem. Ele não admitia. Então, o Lutero também, a Bíblia protestante, ela não tem como canônico, nem registra esses livros que a nossa Bíblia, a Bíblia católica, registra. E por que registra? Porque no 3º século antes de Cristo, um grupo de estudiosos, de sábios, de filólogos, de historiadores, conhecedores profundos da Bíblia, quer dizer, do Antigo Testamento, resolveu trabalhar nesse Antigo Testamento, nos textos do Antigo Testamento, e traduziu esse Antigo Testamento para o grego. O que estava em hebraico, esses 70, eles são chamados de 70. Os 70 são os 70 sábios que traduziram a Bíblia hebraica para o grego. Porque no tempo deles, o grego já era a língua franca. Depois que Alexandre Magno conquistou toda aquela parte do mundo, o grego passou a ser a língua usada. Mas não era o grego clássico, o grego de Homero, Píndaro, não era desse. Era o grego falado pelo povo, era o grego vulgar. Da mesma maneira que o latim que chegou para nós, não foi o latim de Júlio César ou de Cícero, não. Foi o latim popular dos soldados. Soldados das legiões romanas iam tomando conta das terras conquistadas por Roma e aí eu falava a língua deles. E essa língua foi adotada, mas segundo eles falavam. Então, eles não falavam, por exemplo, a palavra campo. Campo, eles não falavam como Cícero falava. Cícero dizia campo, ele falava assim, ager, que deu o quê? Agro, ou o agronegócio. Agro, isso era campo, não. O soldado, a soldadesca não sabia falar agro. Eles falavam o quê? Campos. Então, o campo virou campo, que é a palavra que nós usamos hoje. Então, o grego usado nessa tradução era o grego falado pelo povo, koiné, chamado koiné, que é o grego popular, não é o grego clássico. Muito bem. Aí o que acontece? Acontece que esses 70, então, fizeram um trabalho magistral. Quando os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas, João, e depois Paulo, etc., todo o Novo Testamento se baseou no Antigo Testamento, quer dizer, já sabemos, eles queriam mostrar que o Novo Testamento, que era Jesus, é o quê? É exatamente a concretização de tudo aquilo que estava dito no Antigo Testamento. Ora, esse Antigo Testamento foi aquele escrito pelos judeus, em hebraico. Mas no 3º século antes de Cristo, o que aconteceu? Aconteceu que esses 70 sábios reunidos em Alexandria pegaram esse texto antigo e simplesmente puseram-no em grego. O grego que podia ser conhecido de todos. Ora, na hora em que os evangelistas e Paulo, antes deles, Paulo fez a sua pregação toda em grego. Na hora que Paulo, porque era a língua corrente, se falava grego em todo o império, a parte asiática do Império Romano, se falava grego e latim. Mas o grego era a língua franca.
era a língua do comércio, era a língua de todo dia, a língua das pessoas dentro de casa, era grego. Aí o que aconteceu? Eles escreveram em grego. E ao escrever em grego, usaram o grego comum, o grego da fala comum. Baseados em quê? Ao escreverem o grego. Baseados em quê? Baseados exatamente nessa tradução dos 70 para o Antigo Testamento. Por isso que Mateus, ao escrever para os cristãos de origem judaica, ele se utiliza dos termos do Antigo Testamento que ele retira do grego dos 70. Então, as citações, como eu disse, são 350 citações. Dessas 350 citações, acho que 310 ou 320, não tenho muita certeza, provém dessa tradução daqui. Aquelas citações do Antigo Testamento, bem entendido, porque o Novo Testamento é outra coisa. Foi Jesus, não é a partir de Jesus. Então vem daqui. Pois bem, então, eu citei Lutero ainda há pouco com a Reforma. Nós chegamos à parte da Reforma e chegamos a Lutero, que promoveu a Reforma. E o que aconteceu? Aconteceu que o importante era traduzir a Bíblia. E Lutero fez uma coisa inovadora. Ele pegou a Bíblia e traduziu para o alemão. Qual foi a Bíblia que ele traduziu para o alemão? A Bíblia hebraica, do Antigo Testamento. Estou falando do Antigo Testamento. O Novo não tinha problema, por alguns evangelistas, mas o Antigo Testamento, o que ele fez? Ele pegou aquilo e pegou a Bíblia hebraica. Lembrem-se, a Bíblia hebraica que não continha aqueles 7 livros que eu falei, porque eles tinham sido escritos em aramaico. Só que o seu Lutero, ele não aceita esses livros, mas ele os traduz para o alemão. Ele não entrou na Bíblia dele, no conjunto, mas ele traduziu. Então, o que acontece? Quando, no século IV, São Jerônimo entra na história, o que São Jerônimo tinha em mãos? Ele tinha a Bíblia dos 70, que é o Antigo Testamento, e tinha a parte grega do Novo Testamento. Os Evangelhos, as cartas de Paulo, o Apocalipse. E seguindo um pedido do Papa, São Jerônimo vai traduzir para o latim, que era a língua da igreja, vai traduzir para o latim a Bíblia, como era conhecida. Isso foi um pedido do Papa Damaso a São Jerônimo. E ele leva a vida inteira fazendo isso. Ele já conhecia bem o grego, conhecia, claro, o latim, porque era a língua dele, mas falava o grego, porque tinha que falar também, conhecia. Agora, tinha que conhecer o grego usado na Bíblia. Dos 70, ele vai traduzir. E o que ele recebe nessa Bíblia dos 70? Tudo. Inclusive os tais 7 livros que os protestantes não aceitam, porque eles seguem a Bíblia hebraica, que cortou esses 7 livros, por terem sido escritos numa época diferente daquela época da Terra Santa, no período persa. Então eles não aceitam por causa disso, está contaminado. Mas como São Jerônimo, ao traduzir, traduziu tudo, isso foi absorvido por nós. Então, por exemplo, o livro de Esdras, o livro de Tobit, quer dizer, Tobias, o Eclesiástico, o Eclesiastes, o livro da sabedoria, nada disso é aceito. Lá atrás, o livro dos Macabeus, não é aceito, os dois não são aceitos na Bíblia protestante, mas nós aceitamos, porque São Jerônimo os traduziu para o latim e incorporou na Bíblia total. Por isso nós temos 76 livros
76 e 27 livros na Bíblia do Novo Testamento. Todos traduzidos para o latim por São Jerônimo. E é por causa disso. Porque a igreja celebra a memória de São Jerônimo, é o dia de São Jerônimo, no calendário oficial da igreja, no dia 30 de setembro, que o mês de setembro passou a ser o mês da Bíblia. E o dia da Bíblia, não teve dia dos pais, dia do padre, dia dos catequistas, dia dos religiosos consagrados agora nesse mês passado, com a vocação? Muito bem, o dia da Bíblia geralmente é o domingo mais próximo do dia 30 de setembro. Este ano, o domingo é o dia 24 de setembro. O último domingo do mês de setembro. Nesse dia será comemorado o dia da Bíblia. O mês inteiro é da Bíblia, em homenagem àquele que traduziu a Bíblia para o latim, que é São Jerônimo. São Jerônimo. Ele traduziu para o latim esta Bíblia, o Antigo Testamento dos 70, ele estudou para isso, ele se retirou para uma caverna e estudou hebraico durante muito tempo para poder entender. Ele traduziu do original. Comparou com a tradução dos 70, que foi em grego, e botou isso em latim. É isto que nós temos aqui. Esses são os autores. Aqui, nessa minha Bíblia, está escrito assim: nova tradução na linguagem de hoje. Nova tradução na linguagem de hoje. Aí vem o problema. Todas as traduções são fiéis? Deviam ser. Mas a tradução que nós temos, das Bíblias que recebemos, evidentemente tem a autorização do bispo. Então, se o bispo autoriza, o bispo local, obviamente, aquilo ali é o que vale. Essas traduções, como eu já disse, a igreja toda passou a dividir. Aqui nós temos a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que faz um trabalho extraordinário dentro da igreja. Agora mesmo ela encomendou a um grupo de peritos uma nova tradução para o missal romano, não é a Bíblia, é para o missal romano, aquilo que o padre usa para rezar a missa. Então é o seguinte, a nova tradução do missal romano em português, encomendada pela CNBB, foi concluída, foi mandada para o Vaticano e foi autorizada. Então, em breve, estarão em todas as igrejas do Brasil as edições da nova tradução do missal. Quer dizer, a língua, ela sofre transformações. Ela é um ente dinâmico. Coisas que eu falava quando era criança, hoje em dia não se usam mais. Então, é para adaptar-se ao linguajar do povo naquela ocasião em que vai ser lido, para o povo poder entender melhor o fundamento, que é a mensagem de Deus. Para poder, ouvindo a mensagem, acolhê-la no coração. A gente ouve com os ouvidos, mas escuta a mensagem no coração. Uma coisa é ouvir, outra é escutar. A gente escuta a mensagem no coração, se reveste dela para poder colocá-la em prática. Não tem sentido não fazer isso. Tem que colocar em prática. É a missão. Bíblia na mão, no coração, pés na missão.
Esse é o grande objetivo. Então, é fundamental que a gente faça isso. Mas a Bíblia, portanto, é a mensagem de Deus, através de quê? Da palavra. Mas a própria Bíblia, quer dizer, o próprio texto bíblico no Evangelho de São João, nos diz que no princípio era o Verbo. Capítulo 1, versículo 1 de São João. No princípio era o Verbo. O Verbo quer dizer a palavra. No princípio era o Verbo, a palavra. O Verbo estava junto a Deus, quer dizer, do lado de Deus. Então nós temos Deus e temos o Verbo, duas pessoas. Duas pessoas. E o Verbo era Deus. Não estava apenas junto de Deus, ele era Deus com Deus. Por isso, no credo, o credo grande, a gente creio em Jesus Cristo, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Nascido, não criado. Jesus não foi criado por Deus. Ele nasceu de Deus. Nasceu de Deus. É o Filho de Deus. Então, esse é o Verbo. Ele é Deus com Deus. Luz da luz, Deus é luz. Muito bem. Então, no princípio era o Verbo estava em Deus. Ora, a Bíblia é a mensagem de Deus. A mensagem de Deus através da palavra. Quem veio trazer a palavra de Deus para nós? Quem revelou Deus? Ora, se Ele é Deus, Ele se revela para nós. Jesus é a palavra. Então Ele é, sendo a palavra e sendo Deus, Ele revela Deus para nós. Assim, quando olharmos para Jesus, e olharmos não apenas com os olhos da face, nós vamos ver um homem, mas no coração nós vamos ver a face de Deus. Qual é a face de Deus? É exatamente a de Jesus. E a face de Jesus, ela emana com intensa luz o amor de Deus por nós. Por isso, São João diz que Deus é luz e Deus é amor. Tudo isso em Jesus. E é esse Jesus que nos revela a palavra. Portanto, a palavra é a mensagem revelada. Revelada por quem? Revelada pelo Cristo. Quando ele concretiza a palavra antiga, foi feita pelos profetas, diz a carta aos Hebreus. E continua, mas nestes últimos tempos, Deus falou por meio do seu Filho. Quer dizer, o Filho de Deus, quem é o Filho de Deus? É Jesus. E Jesus foi quem trouxe a palavra de Deus, foi quem encarnou a palavra de Deus, foi quem nos mostrou e nos mostra, desde que nós leiamos a Bíblia diariamente, ele nos mostra como pôr em prática esta palavra. É ele que nos revela o amor de Deus. E o grande mandamento que ele nos dá é esse: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, porque o amor de Deus não se completa, não se fecha, a não ser no próximo, como eu vos amei. Primeiro, no Antigo Testamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Nós desejamos ao próximo aquilo que desejamos para nós. Isto é uma expressão de amor. Mas Jesus botou a trave lá no alto. Ao dizer, amai o próximo, amai a Deus sobre tudo, e ao próximo como eu vos amei. Esta foi
Esse foi o novo e grande mandamento que Jesus deu na última ceia, antes de se entregar na cruz por amor. Então, a mensagem de Deus, a Bíblia é mensagem de Deus em palavras humanas. Nos últimos tempos, quer dizer, quem nos revela verdadeiramente a palavra é Jesus. Porque ele é o próprio Verbo de Deus encarnado. E o Verbo estava junto a Deus e o Verbo era Deus. Portanto, é Deus que se revela para nós em Jesus. Por isso, toda a Bíblia é comunicação. Diz um cântico, toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão, não é? Deus amor, porque Deus é amor. E é um Deus irmão, porque Jesus, sendo Deus, quis ser nosso irmão, nascendo como um de nós, um homem igual aos humanos. E que nos ensinou a chamar Deus de Pai, Pai nosso que estás no céu. Então ele é Deus, Deus com Deus, porque ele é o Verbo de Deus encarnado. Ele é a palavra de Deus revelada. Ele é o amor de Deus revelado. Ele é Deus encarnado. É Ele, e só Ele, que deve ser o sentido da nossa vida. Onde é que está? A Bíblia está aqui. Toda a Bíblia é comunicação, é a mesma coisa, é mensagem. A mensagem é comunicada por quem? Por Deus, aos homens que escrevem a mensagem, com as suas palavras, de acordo com as suas tradições, com a sua língua, com o seu modo de ser e pensar. Deus não tira a liberdade de ninguém. Agora, aquilo que é essencial, aquilo que Deus quer que seja revelado, aí é inspiração dele. Então nós temos dois autores. Deus é o autor primário, é o autor principal da Bíblia. E o autor secundário, ou seja, o instrumento, o oboé, o clarinete, é o homem. É o homem que escreveu a Bíblia. E é você e sou eu que a pomos em prática. Portanto, a Bíblia não é apenas um livro estático, não. É uma mensagem dinâmica. A Bíblia se torna realidade, a mensagem de Deus, Deus se torna realidade em nós. Por isso ele quis se encarnar. Ele é verdadeiro homem como nós, verdadeiro Deus como Deus. E como ele nos colocou ao lado de Deus como seus irmãos, ele veio para nos divinizar, a nossa pobre e fraca humanidade. Na Bíblia nós temos isto. Ela é comunicação de um Deus que é amor, de um Deus que é irmão. E o cântico continua, não é? Feliz quem crê na revelação. Revelação. Feliz é que, olha aqui, é feliz quem crê na revelação. A revelação é a mensagem, a revelação está aqui. Jesus veio revelar o Pai. E veio consumar o que o Antigo Testamento, os profetas disseram lá atrás. Tudo se consuma em Cristo, por Cristo, com Cristo. Então, é feliz quem crê na revelação e traz Deus no coração. Eu não sei se é exatamente isso, mas trazer Deus no coração é algo que nós devemos ter sempre em mente e procurar fazer sempre. Trazer Deus no coração e levar Deus no coração, na mente e nos lábios para os nossos irmãos. É só fazendo assim. Coração e pés na missão, isto é,
levar a Bíblia, levar a mensagem de Deus para os nossos irmãos na prática, fazendo aquilo que Deus pediu que nós fizéssemos. E o que Deus pede que nós façamos é o seguinte: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. O amor indica respeito, misericórdia, comiseração, solidariedade, fraternidade, lealdade. Tudo isto é apanágio, é dom de Deus. Ah, fulano é bom. Não, não é fulano que é bom. Bom é Deus, o único que é bom. Nós podemos ser a luz de Deus, iluminando o caminho dos nossos irmãos, desde que nós ponhamos em prática aquilo que Ele nos diz na sua mensagem, trazida por seu Filho nos últimos tempos. Mensagem esta que compõe o Novo Testamento, e a qual se junta o Antigo, todos os 76 livros do Antigo Testamento, justamente para isso. Para se concretizar nos 27 do Novo Testamento. Neste mês da Bíblia, a CNBB nos propõe também fazer um estudo. No início, há um ano em que o estudo é de um texto, de um livro do Antigo Testamento. E no ano seguinte é do Novo. No ano passado, foi um texto do Antigo Testamento. Este ano agora é um texto do Novo Testamento. E é a carta de São Paulo aos Efésios. Talvez não dê para estudar a carta por inteiro. Isso deveria ser um trabalho mais diuturno, não é? Um trabalho de todo dia, na própria paróquia, ou em casa, enfim, onde puder ser feito. Mas a sugestão da CNB é que se estude a carta aos Efésios. Isto é uma coisa grande, um mês só não daria para estudar a carta aos Efésios. Nós vamos pegar, talvez, uma parte, saber mais ou menos o que é a carta aos Efésios, e depois pegar um pequeno texto e analisá-lo aqui nessa nossa caminhada, se der para fazer. De qualquer maneira, fica a sugestão e o convite. Você tem a Bíblia em casa? Ótimo. Onde é que ela está? Com certeza igual a uma que eu estou vendo ali, aberta, em cima de um móvel. Não adianta nada deixá-la aberta em cima. Aliás, só adianta para uma coisa: pegar poeira. Ou então, quem sabe, um gato subir ao móvel e ainda se aninhar na Bíblia aberta. Vamos fazer o seguinte: temos a Bíblia em casa? Abramos-la. Façamos como Santo Agostinho, que era apenas Agostinho, e se debatia em dúvidas sobre o que fazer. Vivia uma vida desregrada, para dizer a palavra mais eufêmica. Mas começou a ser assaltado por uma visão que ele dizia: pega e lê, pega e lê, pega e lê. Ele não entendia, mas de tanto martelar, ele olhou para o lado e viu que estava lá a Bíblia. Aí ele intuiu, pega e lê, deve ser isso. Era uma voz que dizia para ele. Isso foi escrito por ele nas confissões. Pega e lê. Aí ele pegou, e ele disse: deve ser isso. Pega e lê. Abriu a esmo e caiu lá na carta aos Romanos de Paulo, né? Aos Romanos, capítulo 13, versículos 13 e 14. Ele leu aquilo e se converteu. Mudou de vida. Assim deve ser
o nosso trabalho também. Quando você estiver, e estou falando por experiência própria, quando você estiver num momento muito difícil, num momento de tensão, no trabalho, em casa, enfim, tensão da vida, com essa mudança climática, com Covid, não sei o quê, olha aqui, pega e lê. Abre lá numa página qualquer. Agora, de preferência, frequente um grupo de estudo bíblico. Ele ajuda um bocado. Posso dizer isso de cadeira. Tanto ajuda que esse nosso aqui já está em ação, digamos assim, porque caminhamos há 29 anos. Vamos para 30. Não há nenhum grupo aqui na Arquidiocese que esteja há tanto tempo. Esses nossos encontros às segundas-feiras, às 19h30, aqui, neste mesmo local onde eu estou agora. Pegue a Bíblia e leia. Ela é muito mais importante do que qualquer devoção que nós possamos ter. E que também é muito importante. O terço, por exemplo, importantíssimo. Mas olha aqui. Fazer a leitura orante da Bíblia. Ler a Bíblia em forma de oração. Aí sim, nós estaremos preparados para ouvir a mensagem de Deus, a Bíblia, e descobrirmos que é um Deus que se comunica porque Ele é um Deus amor, um Deus irmão. E acreditar. Acreditar na mensagem é fundamental. Crer. Jesus passou dizendo isso o tempo todo. Creiam na palavra, que é Ele mesmo. Creiam. E se vocês não acreditarem no que eu digo, acreditem pelo menos nas obras. Ele que dera de comer, não é, para uma multidão com 5 pães e 2 peixes. E que deixou para nós o seu próprio corpo, que nós tomamos na Eucaristia, é a hóstia consagrada. Ler a Bíblia é pô-la em prática. Quando nós vamos à comunhão, que nós devemos ir à comunhão preparados para receber o Cristo, acreditando piamente que eu estou tomando o corpo de Jesus, que se transforma no meu corpo, porque Ele quis. Não é porque eu seja bom, é porque Ele é bom. E porque Ele quis, porque Ele é amor, Ele quis se deixar como alimento para nós. Aí nós começamos a caminhar segundo a palavra da Bíblia. Aí nós começamos a pôr em prática aquilo que a Bíblia nos diz para fazer. Portanto, acorramos a Bíblia. Ela está à mão, não deixemos a Bíblia lá dentro, pegando poeira. A Bíblia não é para as traças, a Bíblia é para nós próprios, que amando a Deus e amando ao Cristo Jesus, que é o Filho de Deus, nós próprios possamos fazer como Ele nos pediu para fazer, na mensagem que Ele nos deixou, na comunicação que Ele fez para nós, do seu amor como nosso irmão. Devemos dar graças a Deus diariamente por tê-lo por Pai e por ter Cristo Jesus por nosso irmão. E também por ter Nossa Senhora como nossa mãe. Maria Santíssima, que Jesus nos deu por mãe do alto da cruz. Peçamos a ela que nos ajude a caminhar sempre com a Bíblia na mão, no coração
e pés na missão. Seguro em suas mãos e na de São José, aqui para nós. Caminhemos confiantes, com esperança e com enorme e profundo sentimento de agradecimento e alegria. Porque Jesus alegra o nosso coração. Por isso, nós dizemos à nossa Mãe Santíssima, agradecido também a ela, por nos ajudar a entender a mensagem de Jesus. E, como ela nos ensina, fazei tudo o que ele vos disser. É isso que é o substrato, a essência da mensagem de Jesus na Bíblia. Por isso nós dizemos agradecidos à nossa Mãe, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São José, rogai por nós. Até mais, até outro dia. Fiquem com Deus e a Bíblia na mão. Tchau.